Amém. Você pode se assentar para quebrar o gelo, né? Como a Carol falou, nós estamos no mês de junho, um mês muito especial para aqueles que estão namorando e desesperador para aqueles que não estão. Então nós vamos quebrar o gelo, fazendo uma brincadeira que vocês devem conhecer, que é o Quem Nunca. E o casal escolhido é os nossos pastores Yuri e Carol. Por favor, venham aqui. Pegar aqui. Gente, vocês viram que colocou um telefone ali para vocês fazerem perguntas, tá? Então vocês, por favor, façam as perguntas. Mas antes disso, vamos lá. Tem uma bebida ali, é uma bebida gospel. Já deixa claro, tá? Não é tequila isso aqui, não. A gente não vai achar que... É gospel, então. Que é um xarope para garganta. Limão, mel, agrião, giló, tô brincando. Vamos lá, então. Pega um aí, amor. Pega o microfone. Primeira pergunta. Primeira pergunta é o seguinte. Na época da paquera, eu nunca tentei causar ciúmes nele ou nela com outra pessoa. Quem já tentou, tem que beber. Se eu nunca, eu nunca. Se eu já fiz, aí eu tenho que beber. Não, acho que não vou beber. Ela sentia ciúme de graça mesmo, não precisava tentar, não. Mentira, gente. Próxima pergunta, então. Na época da paquera, eu nunca senti ciúmes dele ou dela com outra pessoa. Lógico. A Carol tá bebendo até o último gole ali. Carol, é só um copo, amor. Não precisa tomar mais. É só Pode pegar outro copinho. A Carol era mais ciumenta que eu. Eu tinha ciúmes, porque assim, tinha menina que dava em cima dele, sabendo que ele era comprometido comigo. Aí eu ficava brava, claro, né? Mas eu não falava com a menina, eu falava com ele, ó. Fulana tá dando em cima de você. Fica de olho, entendeu? Não, eu também, assim, tinha, às vezes, era mais quando a gente não era, assim, muito próximo ainda, a gente ficava só naqueles olhares e tal, aí não podia trocar muita ideia, aí eu nunca sabia qual era, assim, né, tipo, tinha uns amigos dela há mais tempo, aí eu ficava meio assim, um pouquinho com esse cara, mas depois eu fiquei amigo desse cara também. Pega outro copinho ali, então, para a próxima pergunta. Na época da paquera, eu nunca dei indiretas. Eu só dava indireta. Porque a gente paquerava na época do seminário. Aí do seminário não podia falar muita coisa, né? Porque tinha todas as regras. Você tinha que esperar 1 ano e meio para você se declarar para alguém, dos 2 anos, né? Então, tipo, acho que nos primeiros 8 meses, principalmente, assim, até a gente saber que um gostava do outro, era só indireta. Mas aí eu não entendia muitas indiretas da Carol. Eu acho que eu era mais direto as minhas indiretas do que ela. Ele era mais direto, eu era muito Vem pra cá um pouquinho. misteriosa. Sim, eu, tipo assim, pra eu chegar num ponto de querer que ele entendesse que eu tava, né, gostando e tal, que eu tava achando ele bonito aquele dia, eu, tipo, formulava um texto, aí colocava um versículo, Aí uma colega de turma dele falou, calma aí, gente. Aí uma colega de turma dele falou assim, Carol, você tem que deixar mais claro o que está acontecendo, porque o Yuri não está entendendo nada, essas cartinhas, esses bilhetinhos, nada, porque não tinha nem o WhatsApp. Não, tinha dia que, beleza, ela falava assim, oi, tudo bom, bom dia e tal, aí, pô, sorriso, né? Aí tinha dia que ela passava assim, tipo, de cara mó fechada, eu não entendi, entendeu? Aí realmente... Aí quando ele casou comigo, ele descobriu que essa sou eu mesmo, assim, então... Vamos lá, próxima, acho que vai ser para Carol. Na época da paquera, eu nunca percebi as indiretas. Se eu percebi, eu bebo. Você percebeu. Próxima. Na época da paquera, eu nunca fiquei falando toda hora dele ou dela para os meus amigos. Toda hora. Eu não sei se... Beber só metade. Por causa do seminário. Ai, gente.
Ah, cadê a água? Tem uma água aqui atrás. Alguém pode pegar pra gente também? Só no final? Só no final, só no final. Pô, gente, aí As vocês me regras do quebram. jogo são claras. Eu falar assim, o pessoal pegava muito no nosso pé, né? Tipo assim, vocês dois, não sei o que lá e tal. Daí eu sempre falava, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E assim, no meu coração, até um certo ponto, isso era verdade, porque eu achava que não tinha nada a ver mesmo, assim. Eu falava, não, coisa da minha cabeça e tal. Aí depois que a coisa acho que foi acontecendo, que aí eu fiquei mais aberto para conversar, mas mesmo assim eu era bem discreto. Eu falava muito dele para as minhas amigas, a ponto de uma amiga minha falar assim, Carol, você tem que entender que ele não é perfeito, ele tem defeito. De tanto que eu falava que ele era maravilhoso, não sei o quê. E eu estava num quarto lá no seminário com mais 3 meninas. E nós 4 estávamos vivendo momentos muito parecidos. As 4 apaixonadas, esperando para ter a liberação do namoro. Então, toda vez que a gente se encontrava, o assunto era só por quem cada uma estava apaixonada, né? Falava muito. Vamos lá, a próxima é: eu nunca orei perguntando se ele ou era o meu prometido ou prometida. Eu só podia orar? Não podia fazer outra coisa? Não, mas eu me lembro de quando eu estava em crise, assim. Aí eu conversei com o meu discipulador, né? Lá do seminário. Falei, cara, o pessoal tá falando isso da Carol e tal. E eu não sei, tipo assim, Carol é minha amiga, a gente se conhece há pouco tempo e tal. Aí ele falou, cara, se Deus tiver isso na sua vida, se a Carol for a pessoa, cara, você vai ser agraciado por Deus, porque ela é uma mulher de Deus, não sei o quê. Aí eu recebi aquilo como uma palavra de Deus, porque eu estava em dúvida, né? Mas eu tinha que orar, obviamente. Não foi assim uma coisa que, apesar de ser muito avassalador, quando eu entendi de Deus, eu entendi, mas até eu entender tinha que orar, né? A minha experiência foi um pouco parecida. Eu tinha medo de orar assim, Senhor, ele é meu marido? Porque eu sabia que envolveria muitas coisas e tal, não o conhecia direito. Mas quando eu orei isso, Deus me respondeu no mesmo dia. E eu saí daquele momento de oração com a certeza de que era ele, não importa o que acontecesse. Muito bom, nesse clima de oração. Eu nunca orei para que ele ou ela se apaixonasse por mim. Na época da paquera? Não, porque aí eu já sabia que ela gostava de mim. Também. Humilde. Eu acho que eu comecei a orar assim por isso depois que a gente começou a namorar, que aí ela realmente começou a ver minhas falhas. Eu falei, Deus, não deixa ela desistir agora, né? Mas foi depois. Ele falou assim, eu vou ficar careca, hein? Eu falei, não, tudo verdade. bem. Eu joguei limpo, eu falei direto, cara. Eu falei, eu preciso te contar uma coisa. E isso é muito, assim, é importante que você saiba. Daí ela ficou assim, meu Deus, ele vai contar que ele tem uma doença terminal, sei lá, que ele tem um filho, não sei, já foi casado. Eu falei, eu vou ficar careca. Ela, eu não ligo pra isso. Eu falei, você que pensa. Mas eu avisei, gente, então... Na época da paquera, eu nunca achei nada esquisito nele ou nela. Tem que falar o quê? Por favor. Fala você primeiro, amor. Eu não sabia disso. Teve um dia que a gente saiu para comer um lanche e tal, tinham vários amigos. E ele pegou o hambúrguer, colocou no pratinho, assim, na lanchonete, pegou garfo e faca. Gente, que estranho, por que ele faz isso, né, garfo e faca? E ele ficou lá, cortando, comendo garfo e faca. Eu achei super esquisito. Não sei se é porque eu sou do Rio, ninguém faz isso lá, mas tudo bem. Achava que ele passava perfume demais. Passava e deixava um rastro, assim, de perfume. O seminário inteiro conhecia o perfume dele. Tinham várias coisas que eu já esquisito. Vou lembrando aqui. Tinha várias coisas. Pô, tem que tomar mais um, então. Não, a Carol, ela era meio esquisita às vezes, assim, também. Ela, que nem eu falei, né? Às vezes ela vinha assim, ai, tudo bom, não sei o quê. Aí teve um dia que eu lembro, a gente estava saindo do devocional, assim. Aí ela passou por mim, assim, pá, me deu uma bibliada, cara.
Aí eu tipo assim, que foi? Aí ela... Aí eu falei, que foi lá? É que Deus está fazendo, Deus está falando. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, resolve com ele, não vai me bater, né? Então ela tinha umas coisas assim, ela tava do nada assim, a gente, todo mundo reunido assim. Aí saiu correndo para chorar, para orar. Aí, só depois que eu entender que Deus estava falando com ela queria ter um tempo assunto, mas ela era muito dramática, então ela saía correndo assim. Aí eu nunca sabia o que estava acontecendo com ela era meio esquisita. Não é à toa que ela é pastora dos artistas, a gente vai ver que o dom vem desde o seminário. A última pergunta. Na época da paquera, eu nunca fiquei me gabando das minhas qualidades para conquistá-la ou conquistá-lo. A gente tem que valorizar o que a gente tem, não é? Não, acho que isso é meio natural, né? A gente acaba fazendo isso meio sem perceber. Mas eu acho que... Yuri fazia muito isso. Não, ó, a Carol também. Assim, menos. Ela era um pouco mais contida, mas ela... Quando a gente se conheceu, ambos já tínhamos feito faculdade e tal. Então, às vezes, ela começava com os papos intelectuais, começava a citar uns autores, assim. Aí eu falava, pô, essa menina estuda. Foi uma das coisas que eu fiquei assim, né? Tipo, admirando ela. Daí ela dava uma gabada no conteúdo intelectual. Eu falo de você? Não precisa não, vamos prosseguir. Né? Yuri tinha umas palavras assim que eu acho que principalmente carioca fala tudo muito, muito errado, assim, em inglês e tal. Vamos ali no Burger King e põe o i no final. E o Yuri falava tudo perfeitamente em inglês. Eu falei, não é possível. Ou ele é metido, ele realmente, ele fala assim no dia a dia. Ele Burger King, todo tal, né? Aí a gente conversava, falava, que às vezes eu acho que a gente, não sei se, né, a gente vai conseguir, assim, conversar sobre tudo, tipo, dar certo mesmo, ser meio playboy, não sei o quê. Falava mesmo. Ela falava na cara. Aí eu fui conhecendo, assim, né, mas de vez em quando, por exemplo, teve um dia que a gente estava conversando e ele, naquele clima de paquera, né, e eu fui falando sobre a minha família. Eu tenho tantos primos, tantos tios, não sei o quê. E ele foi decorando o nome de todo mundo. Tipo, em 2 minutos ele sabia falar o nome de todo mundo. Ele, eu sei já o nome de todo mundo. Aí ele foi e fez a relação da minha família para mim. Aí eu não sabia se eu achava lindo ou se eu achava, gente, por que ele está decorando o nome da minha família? Para dizer assim, tem uma memória essas coisas, maravilhosa. Né? Mas acabou? Acabou. Vocês podem sentar, Miriam, traz água para eles, fazendo favor. Aê, obrigado. Gente, Elaine, coloca o telefone, por favor, que eu acho que ficou muito rápido. Como a gente viu ali na foto, o rapaz está muito calmo, querendo esperar, né? Nós vamos fazer as perguntinhas para vocês. Me sentindo muito importante aqui. Para começar, eu vou fazer uma pergunta minha. É o seguinte: alguns rapazes justificam que para os homens é mais difícil esperar. O que você tem a dizer sobre isso? Eles têm razão, mas não têm. Eles têm razão porque isso é um processo, é um entendimento cultural de que o homem, isso tem as piadinhas, né, dos rapazes entre os amigos, do cara que está ficando, o cara que é solteiro, o cara que não pega ninguém, o cara que ninguém gosta dele, o cara que é esquisito, o cara que, né, e aí, tipo assim, ele acha que ele tem que provar a sua masculinidade, e uma das coisas para provar a sua masculinidade é namorando, é ficando com as meninas. Então, de uma certa forma, quando o cara fala que é mais difícil, ele está falando mais da pressão social. Mas, do ponto de vista de um homem de Deus, isso não se aplica. Porque um homem de Deus é como uma mulher de Deus, eles vivem pelos mesmos princípios.
Então não existe essa coisa de, para o homem é mais difícil esperar. Fala da biologia, de não sei o quê. Meu irmão, a partir do momento que você tem um poder sobrenatural de Deus para fazer aquilo que Deus manda, e aquilo que é o princípio de Deus, então você não está mais debaixo de uma égide do seu gênero, né? Então, eu acho que isso aí, culturalmente, você pode justificar, mas a partir do momento que você é um cristão, isso não tem mais, não se sustenta mais. Uma outra pergunta aqui, Carol. Por que não esperar ficando e conhecendo outras pessoas? Bom, eu até coloquei isso no meu roteirinho, quando eu for falar mais sobre a minha história. É muito falado sobre pureza sexual, você se guardar sexualmente para o casamento, etc. Mas a pureza, ela não diz respeito só ao ato sexual ou a tudo que envolve a sexualidade. A pureza tem a ver com santidade. E isso é muito mais intenso, muito mais profundo, vai muito além do que você deixar para ter a relação sexual na sua lua de mel, na sua noite de núpcias, etc. Então, eu lembro que quando Deus me confrontou falando, compartilhando ao meu coração sobre pureza, eu até queria citar aqui o texto de 1 Timóteo 4:11, onde Paulo fala para ele que ele deve ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, você se guardar não só sexualmente, como eu disse, mas também emocionalmente. Quando você fica com alguém, você está entregando para aquela pessoa, ainda que não seja o sexo, mas você está entregando partes do seu corpo e até mesmo a sua boca, e muitas vezes se unindo de certa forma emocionalmente com aquela pessoa, ainda que seja superficial, e nada disso pertence àquela pessoa. Então, ficar não deixa de ser biblicamente um ato de se prostituir. Nesse sentido, dentro desse significado, dessa perspectiva, tudo que você tem, sendo homem ou sendo mulher, é da pessoa com quem você terá uma aliança. Então, não é só o sexo e a boca pode sair beijando qualquer um. Então, por isso que ficar é errado e é pecado. E tem uma coisa que às vezes, quando a gente está falando de relacionamento, de namoro e tal, as pessoas acham que esperar é uma relação, é uma atitude que eu tenho com relação à pessoa com quem eu vou me casar, entendeu? Que é só nessa esfera horizontal aqui. Tipo assim, se a pessoa não chegou, como que eu vou saber, né, e tal? Eu vou ficar com várias pessoas. Mas você esquece que existe uma relação entre você e Deus. E quando você está se guardando, você não está só se guardando para o seu marido ou para a sua esposa. Você está se guardando naquele tempo, inclusive, para Deus. E se você começar a entregar o teu coração para um monte de gente, você não vai estar entregando o seu coração a Deus. Tem coisa que a Bíblia manda você fazer que no auge dos hormônios e no auge da vontade não vai fazer sentido humano. Então não adianta você chegar para a gente e perguntar assim, mas por que não? Queridão, lê a Bíblia. Às vezes falta Bíblia nas nossas conversas, falam muito isso, falta versículo bíblico. A partir do momento que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a Bíblia diz assim, afastai-vos da imoralidade sexual, cada um saiba possuir o próprio corpo, não sejam como os pagãos, vivendo em imoralidade sexual, acabou. Você pode falar assim, mas eu acho que, bem que você acha, mas a Bíblia já diz o que você tem que fazer. Não é? Então, esse tempo de espera não é só relacionado a você e o seu casamento ou os seus sentimentos. Deus está envolvido e Deus tem uma voz nisso aí também. Tem algumas perguntas aqui, vou fazer um combo delas, tá? Eles perguntaram o seguinte, eu já estou esperando há tanto tempo, existe alguém predestinado para mim? E eu fico muito ansioso às vezes. Você também ficava? Como você superou essa ansiedade da incerteza se vai vir esse alguém ou não? Quer falar, amor? É que eu e a Carol, a gente teve experiências diferentes e até compreensões diferentes nesse assunto. Fala aí. Bom, quando eu orava, por uma pessoa,
Deus já compartilhava no meu coração muito antes de eu conhecer o Yuri. E aí eu lia a história de Isaac e Rebeca, da rainha Esther, né, que se tornou rainha de Esther. E quando eu orava pela área afetiva, emocional e tudo, eu me imaginava vivendo essas experiências, encontrando uma pessoa que é a pessoa específica de Deus para mim, uma pessoa separada. Então, foi algo assim, que foi uma experiência pessoal, isso abençoa muitas meninas quando eu conto, mas não é a experiência de todas, né? E a gente não pode criar uma doutrina, até já respondendo a pergunta, de que existe uma predestinação no que diz respeito a relacionamento, a casamento, porque, que eu saiba, Yuri pode até compartilhar melhor, a Bíblia não é clara quanto a isso, mas a minha experiência foi de realmente esperar por alguém especificamente, uma pessoa. E enquanto eu esperava, né, um dos pontos aí já do nosso tema, eu tive sonhos em que, nesses sonhos, eram sonhos espirituais, eu vim entender isso ainda naquela época. Eu via o Yuri, por exemplo, de costas num sonho, eu sonhei com ele de costas, né? Sonhei com um bebê, que seria o meu filho ou a minha filha. Eu anotava no meu diário características do meu marido, que depois eu vi tudo nele. Então, eu coloquei assim, na época, eu sei que ele vai falar um inglês fluente. E na época eu estudava inglês, eu era apaixonada, sou apaixonada pela língua. E eu anotei, eu sei que ele será da área de saúde. Então, é o meu testemunho pessoal. Mas, assim, eu sempre aconselho em atendimento, em discipulado, que a menina ore, o rapaz ore, para ver o que Deus tem para compartilhar acerca da história que o próprio Deus escreveu para aquela pessoa. Aí a pessoa vai viver essa experiência. Eu fiquei ansioso. A Carol não foi a minha primeira namorada. Eu tive outros relacionamentos antes. Eu acho que eu fui crescendo na compreensão do que Deus esperava de mim enquanto homem no meu tempo de espera. Mas eu acredito assim, o que a Carol falou é muito certo. A gente não pode fazer a doutrina baseada na experiência pessoal de uma pessoa. No entanto, eu não creio que a soberania de Deus seja a experiência pessoal de uma pessoa. A soberania de Deus é um assunto bíblico, está em todas as escrituras. Se a gente acha que Deus é soberano para salvar o ser humano, Ele também é soberano para dizer o que vai acontecer na nossa vida e separar pessoas. Então, é que quando a gente fala assim, só existe uma pessoa, existe uma pressão muito grande assim, né? De falar assim, meu Deus, será que é essa? Se eu errar, eu errei para a vida toda, tal. Mas Deus nos acompanha nesse processo. A gente participa disso. Mas quando a gente deixa Deus tomar a frente e a gente conduz o nosso relacionamento, a nossa vida, de acordo com esse livro aqui, aí Deus faz as coisas acontecerem, e quando não é a pessoa, Deus te faz entender que não é a pessoa. Né? Então eu creio que talvez você não vá ter um namorado ou uma namorada só, mas que todo e qualquer relacionamento que você tenha, ou mesmo assim uma paquera, um crush, uma aproximação, uma amizade colorida e tal que você tenha, que seja baseado na palavra, porque aí você não erra. Aí você não fica na ansiedade de, será que é ela, será que não é, será que vai ser, será que vai ser? Cara, caminha com Deus diariamente. Caminha com Deus diariamente. Essa é uma dúvida de uma pessoa que parece que não tem relacionamento com Deus, que não conversa todos os dias sobre o namoro ou sobre a pessoa que gosta. Se você conversa todos os dias com Deus sobre o seu coração, Deus vai te fazendo saber das coisas que você precisa saber no tempo que você precisa saber. Então eu ficava ansioso, mas eu acredito que Deus é soberano em todas as áreas, inclusive nessa do relacionamento. Né? Então, eu não me vejo, eu não acredito no negócio da listinha, apesar da Carol ter feito a dela, não é bem desse jeito, né? Mas eu não acredito muito nesse negócio da lista, de tipo assim, você coloca e aí Deus vai obedecer as suas vontades. A Carol tem qualidades e tem características que eu nunca nem saberia colocar no papel e Deus me agraciou com elas, eu não ia saber pedir. Entendeu? Então não acredito. Pode aplaudir, gente, me dá uma força aí, né?
Então, Que lindo, eu amor. acredito que você pode dizer para Deus aquilo que você espera, mas eu acho que às vezes as nossas vontades, elas são muito primárias. Elas são muito superficiais. Deus está preparando um negócio para você que vai muito além do que aquilo que você acha que você gosta, né? Então, deixa Deus escolher. E como é que você deixa Deus escolher? Entregando a sua vida a Deus. Eu gosto, para mim, o salmo que define isso, o texto que define isso é um salmo, que é o Salmo 119:9. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. É assim que você mantém o seu coração puro. É você permanecendo em Deus. Não se preocupe tanto, em última instância, com o teu marido ou com a tua esposa. Se preocupe no teu relacionamento com Deus, em viver de acordo com a palavra, porque ela vai te ensinar a você discernir todas as coisas, você ser cheio do Espírito Santo. Então, acho que é isso. Outra pergunta aqui. Quando uma pessoa gosta de você, mas você não sente o mesmo, o ideal é esperar para ver se você começa a sentir algo, ou já dizer como se sente e evitar defraudar essa pessoa emocionalmente? Olha, gente, isso Joga é real, fala logo na cara, fala. Isso é opinião? Ou Não, tem sei lá. Não, eu acho assim, eu acho que a sinceridade é a melhor coisa. Sinceridade com carinho, não, você não vai ser grosso, você não vai dar uma patada na pessoa. Isso. A pessoa gosta de você e você não gosta da pessoa, se ela exigir uma resposta sua, ou um posicionamento, você tem que falar: olha, desculpa, queridão, desculpa, amada, irmã, mas olha, eu não sinto nada. Eu não sinto da mesma maneira que você sente por mim. Você é uma pessoa com certeza, muito especial para Deus, amo sua vida em Cristo. Tem aquelas frases, né, que você fala, assim, nossa, eu lembro quando gostava de uma pessoa e ela escrevia assim: te amo, você falava, uau, aí ela é em Cristo, você, putz, friend zone, né? Então você seja muito sincero. Agora, se você acha que pode partir alguma coisa daí, não feche o seu coração, mas não crie falsas expectativas na pessoa. Acho que se você não sente alguma coisa para você, tem que ser muito honesto e falar. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque senão você nutre uma expectativa no coração da pessoa que pode nunca vir a ser, e aí você gastou o tempo dela, as emoções dela. Então. Eu acho que isso é até o mais importante, porque quando um dos dois não sente o mesmo, é muito comum que, quando aquela pessoa não é sincera com a outra fica na expectativa, fica esperando que alguma coisa vai acontecer, e aí qualquer coisa que você faça alimenta aquele sentimento. Então você não pode ser totalmente natural, porque se você chegar, tem 5 pessoas, você abraçou os 5, mas aquela pessoa foi a primeira a ser abraçada, tá vendo? Ela me abraçou primeiro. Não, então tudo se torna E quando verdade. você está apaixonado, você não precisa ser a primeira pessoa. Você vai pensar assim: ganhei um abraço. Você não vai pensar, eu sou uma das 5 pessoas que ganhou um abraço, todos ganhamos um abraço. Eu ganhei um abraço. Então a pessoa que está apaixonada está meio fora da realidade. Exatamente. Então, eu agi assim algumas vezes, né? Às vezes tinha uma menina, até aqui na igreja, puxa vida, tem um sentimento assim. Aí eu achava que era muito honesto da minha parte, eu tratá-la como trato todas as pessoas. Eu vou tratar ela como um amigo, mas, cara, ela está no momento que ela vai interpretar mal todas as suas atitudes, então você tem que respeitá-la. Mas você tem que manter uma certa distância, você tem que antever um problema que pode surgir disso aí. Né? Ainda que você haja com ela de uma maneira diferente, como você haja com todas as pessoas. Isso pareça ser injustiça, mas não é. Aquela pessoa está numa posição diferente. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito com o coração das pessoas. Eu tenho uma história aqui que eu já contei para algumas pessoas e que é engraçado, porque eu tive uma conversa uma vez e uma pessoa, uma amiga, falou que tinha sentimentos. Aí eu falei assim: puxa vida, eu não sinto da mesma forma, né? Aí ela falou assim: mas você quer então dizer que nunca vai acontecer nada, você nunca vai sentir nada por mim, que tal, que nunca. Aí eu falei: não, acho que nunca é uma palavra muito forte, eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. Eu não tenho como definir o que vai acontecer no futuro. Sei lá, Deus é que sabe o futuro, mas eu posso dizer que hoje não tem nada. Aí, beleza, acabou a conversa, ela saiu felizona.
e contou para todas as amigas, para todo mundo da igreja, que eu disse para ela, olha, hoje não, mas amanhã quem sabe, entendeu? Pode ser no futuro. Aí ela achou que eu tinha dado... Aí eu falei, não. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa que está apaixonada, ela entende algumas coisas por conta própria. E aí a gente tem que ser muito honesto e muito sincero em Deus para guardar o coração dessa pessoa que é sua irmã em Cristo. Né? Eu já ouvi pessoas falando assim, Carol, mas se eu for sincero ou sincera com a pessoa, eu vou magoar a pessoa. Gente, entenda, se não faz sentido para você nutrir o sentimento da outra pessoa, ou enfim, contribuir para que isso aconteça, vai ser uma bênção essa pessoa saber a verdade. Não é questão de magoar, ou que você se preocupa em magoar o outro quando você está casado. Antes disso, é para ficar com os olhos bem abertos e ser muito honesto e muito sincero. Próxima pergunta aqui. Posso esperar, conhecendo, saindo com outras pessoas, sem ficar com elas, a pessoa especificou, ou eu tenho que esperar sem demonstrar interesse por qualquer outra pessoa? E aí, com uma outra pergunta. Como eu posso chegar em alguém sem parecer assanhado? Ótimo. Primeira dica é escreva essa pergunta e mande para todo mundo, na frente de todo mundo no culto de sábado. Realmente você não está nada assanhado. Sair com a pessoa, assim, para conhecer, né? Não vejo problema algum se tratando de uma pessoa madura, que sabe o que está fazendo ali, que sabe que não vai se precipitar, né? A gente precisa conhecer pessoas, fazer relacionamentos. Então, o máximo que vai acontecer, tipo assim, né? Se a gente for pensar alguma coisa ruim ou que não vai dar certo, não virá a ser o seu namorado, sua namorada, que vocês serão amigos, entendeu? Então, o conhecer, o sair, ter um tempo para conversar, tomando um lanche, enfim, eu acredito que isso não configura um erro, não é algo... Se você está debaixo da bênção dos seus pais, não há problema. Se você está se guardando emocionalmente, você está indo para conhecer aquela pessoa, né? Eu acho que existem fases. Não acho que você vai ficar totalmente alheio, só orando no teu quarto, que você vai precisar conhecê-la, né, ou conhecê-lo, e enfim, conversarem. Então, eu acho que existem fases. Você não chega na primeira fase da aproximação e chama a menina para sair sozinha para ir assistir um filme no cinema. Vocês vão ficar 2 horas no escuro como primeira aproximação. Não, eu acho que isso aí você está indo muito direto ao ponto, está muito assanhado. Então, qual é a primeira fase da aproximação? Procura conhecer os amigos dessa pessoa, se vocês não participam do mesmo grupo de amigos. Saiam juntos em grupo, né? Comecem a conversar sobre coisas mais gerais, comecem a conhecer como que essa pessoa fala, como que essa pessoa brinca, como que ela é um pouco mais na intimidade dela com os amigos mais próximos. Então, essa é a primeira fase. Depois, se esse sentimento continua crescendo, essa admiração, você percebe que existe uma reciprocidade, aí eu acho que você pode conversar com o seu pastor, estou à sua disposição. Não, mas eu acho que você deve buscar conselho de pessoas que orem por você e saibam do que está acontecendo, para poderem até te ensinar e te orientar. Mas é dizer assim, olha, puxa, estou percebendo uma menina aí, eu sou muito respeitoso com isso, os caras sabem. Vários caras chegam para mim aqui da igreja e falam, pastor, rapaz, estou gostando daquela menina. Eu falo, meu irmão, glória a Deus, né? Está tudo certo com você, né? Então, vamos orar por isso. Você já conhece ela, vocês estão saindo juntos, mesmo grupo de amigos. Então a gente está se aproximando. Legal, cara, se aproximem. Marquem aí um negócio para todo mundo sair depois do culto, vocês trocarem uma ideia, comer uma pizza, senta do lado dela. Aí eu vou fazer o seguinte, no culto que vem, eu vou falar lá na frente, eu vou assim, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, aí você corre, vai e senta do lado dela, porque isso aí é o céu para quem está paquerando, né? Quando o pastor fala assim, abraça a pessoa que está do seu lado, fala, putz, ela está lá do outro lado, perdi essa, né? Então, comece a aproximar, mas vai fazendo isso de maneira assim, bem cuidadosa. E vai chegar um momento onde as tuas intenções vão ter que ser declaradas. E aí você vai ter que dizer assim, olha, poxa vida, eu estou sentindo algo por você. Não vai direto, olha gente, WhatsApp de madrugada. O nome disso é laço, tá? É cilada. Isso aí, gente, sério mesmo,
uma das experiências que eu tive com Deus, na minha época de espera, foi Deus me dizendo assim, para de conversar com menina em rede social. Para. Acabou. Você conversar com uma menina numa rede social, é a mesma coisa de você ir para uma salinha escura, está todo mundo aqui conversando, você está lá na salinha escura com a menina, aí você não presta contas para ninguém dessa conversa, fala coisa que não deveria, né? Então, assim, muito cuidado com isso. Essa é a fase final de aproximação, e não é de madrugada, é você já conversar assim, com a pessoa mais diretamente sobre o que vocês estão sentindo, mas muito cuidado com isso. Tá? Então, eu acho que não, você não tem que ficar na sua completamente, mas eu acho que existem fases. Queria que a Carol falasse um pouquinho sobre isso e contasse um pouco da experiência. Então, gente, eu me converti com 14 para 15 anos de idade. Já tem as fotos para passar? Essa foto. Vixe! Yuri não sabia que eu ia colocar essa não foto. Era essa. Essa foto a gente namorava. Tava namorando e ele de corintiano ali, periferia, né? Você fala. Mas assim, pode passar, Laine, obrigada. Então, eu vou falando e as fotos vão passando, né? A gente estava até brincando hoje de manhã aqui no culto do centenário que essas fotos revelam quem eu sou, raiz, porque hoje é Nutella, né? Cabelo mudou, um monte de coisa. Olha o meu cabelo, gente. Isso aí foi bem depois da minha conversão, com um grupo de amigos da igreja. Isso aí é com a minha família, primos, avós. Então, eu me converti com 14 para 15 anos. E eu vivia... Pode dar uma pausa rapidinho. E eu vivia na área afetiva do meu jeito, né? Até pela imaturidade, muito nova. Então, eu decidi com 15 anos de idade que eu ia ter um namorado. Chegou numa época, eu mesma, né? Conversando comigo mesma. Chegou na época de eu namorar, então quero um namorado, só que meu pai não autorizava. Meu pai conversou comigo que só a partir dos 18 anos de idade era para eu pensar nisso. E eu não aceitei aquilo, então eu tive um relacionamento escondido dos meus pais e não deu certo. Aí depois comecei a gostar de um outro menino e nisso eu já estava tendo experiências muito fortes com Deus, em oração, em busca individual, né, dentro do meu quarto. E eu descobri muito cedo que eu realmente um dia estaria no ministério. Então Deus foi ministrando ao meu coração. E quando eu estava nesse segundo relacionamento, né, a gente trocava muita carta. E aí eu estava no meu quarto, recolhi lá todas as cartinhas que ele havia me escrito e eu estava separando para colocar numa caixa para guardar, aquela coisa de adolescente, né? Eu peguei a caixa, colei um monte de coração na caixa, adesivo e tudo mais. E nisso... eu ouvi como se fosse uma pessoa mesmo falando comigo. Você pode pegar tudo isso, jogar fora, porque ele não é o seu marido. E o seu marido você ainda não conhece. Desse jeito, foram essas as palavras. E aí eu parei, né, peguei a caixa, deixei e comecei a orar. E era o Espírito Santo que estava falando. E Deus falou muito forte. Você... tem me buscado em relação ao propósito que eu tenho para a sua vida, você tem entregue a sua vida para mim, mas essa área você acha que você pode conduzir, você pode governar? E eu caí em prantos, eu me arrependi muito por aqueles 2 relacionamentos que, inclusive, eram fora, né, da bênção dos meus pais, não tinha a bênção dos meus pais, e eu me arrependi, chorei muito, peguei a caixa e joguei fora. Liguei para o menino, para eu não precisar vê-lo, porque eu ia ficar... com aquele medo, né, de falar, a gente fica mesmo, né, com aquele receio, eu vou magoar e tal. E aí eu liguei e falei assim, olha, eu tive uma experiência com Deus, não vamos prosseguir com isso e tal. E foi assim que aconteceu. Então, nesse período, eu já tinha 18, ou seja, foram 4 anos até chegar aí. Deus falou comigo até mesmo sobre as minhas amizades e amizades com meninos, algumas amizades coloridas e tal. Aquele jeito que a gente tem, às vezes, quando é novo, de andar com o menino para cima e para baixo, a gente como menina, né? E de braço dado e tal. E ele não é namorado, não é nada, mas é meu melhor amigo, então eu deito no ombro dele.
E aí o Espírito Santo falou comigo sobre pureza, que foi aquilo que eu compartilhei antes com vocês. Que pureza não é só se guardar para o ato sexual após o casamento, mas pureza é se guardar em todos os sentidos. Então, eu passei a não ter mais esse tipo de postura, de atitude com os meus amigos homens, porque assim como Deus havia falado comigo que Ele tinha um casamento para mim, que eu não conhecia ainda o meu marido, Deus também, provavelmente, tinha uma esposa para os meus amigos, e que não era eu. Então, isso foi muito forte, assim, para mim. E Deus falou comigo sobre pureza, né? E nesse tempo de espera, Deus trabalhou muito. Eu vou pontuar aqui algumas coisas para te encorajar. Você que está esperando, enquanto ele não vem, enquanto ela não vem. Deus trabalhou muito no meu relacionamento com os meus pais. Pode passar a foto. E Deus foi falando muito comigo sobre... isso aí já é impacto de carnaval, que foi quando eu comecei a me envolver com evangelismo, com missões. Pode ir passando, Lane, por enquanto. E Deus começou a falar comigo sobre o meu relacionamento com os meus pais. Pode parar nessa. Meu pai e minha mãe. O Felipe, gente, aqui. E o Marcos, que é o meu outro irmão, o meu irmão caçula. Eu tinha uma boa, cara. Não foi, amor. E aí, eu comecei a me ver diferente dentro de casa. Ou seja, entender melhor o princípio da honra aos pais. Eu não era mais aquela filha que esperava que tudo viesse até mim. Porque minha mãe tem que fazer por mim, no sentido até emocional. Teve uma discussão. Então, não, se minha mãe não vier falar comigo, eu também vou ficar aqui dentro do quarto com a porta trancada. Então, comecei a perceber que o meu papel como filha ia muito além dessa mediocridade, dessa imaturidade. E eu assumi um papel de mulher de Deus, ainda que eu fosse adolescente. Então, se tinha uma discussão, e na nossa casa de vez em quando rolavam uns quebra-pau, assim... Eu lembro quando eu conheci o Yuri, que eu vi o Yuri com as irmãs dele, ele tem 2 irmãs mais velhas, e eles são muito amorosos um com o outro, se abraçam. E eu falei, gente, que é isso? Porque lá em casa o negócio era outro. A gente se batia, tudo. Depois mudou, né, gente? Mas, assim, então eu percebi que se tinha uma discussão, se tinha alguma coisa, eu conhecia a palavra de Deus, eu não precisava esperar o meu pai, o meu irmão vir até mim. Eu era responsável por isso. Porque eu era cheia do Espírito Santo. Então, nessa época que eu entreguei essa área emocional, amorosa, afetiva a Deus, eu me vi nessa condição de ser responsável pelas minhas atitudes, de ir até a minha mãe e falar, mãe, me perdoa, ainda que o erro fosse dela. Então, assim, cumprir princípios bíblicos e princípios de honra. Quando eu percebi da parte de Deus, realmente, que Ele tinha algo para mim no ministério, eu queria largar a faculdade, largar tudo. E meu pai não autorizou. E eu estava disposta a ir independente de. Olha que coisa, né? E ser missionária, brigada com os meus pais. Não faz sentido nenhum. Mas, na época, eu queria ir e tudo mais, e tinham alguns amigos missionários que me incentivavam a isso, que é um absurdo, tá, gente? E aí o Espírito Santo falou comigo, o princípio da honra, honrar aos pais, servir dentro de casa. Como que eu ia lá para o morro, lá para a favela evangelizar, se dentro de casa minha mãe tinha que falar 20 vezes para eu lavar uma louça? Princípio da honra. Foi um ponto muito importante. A Bíblia diz em Provérbios 13:1, filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Eu comecei a ter um relacionamento com os meus pais de prestação de contas como eu nunca tinha tido antes. Então, às vezes, eu não precisava nem ir até eles para algumas coisas, mas eu ia para pedir opinião. Pai, o que você acha disso? O que você acha disso que eu quero fazer na igreja, ou na faculdade, ou enfim. Então, foi um tempo muito importante para isso. Outra coisa é que Deus compartilhou muito comigo sobre o meu chamado. E uma coisa também, enquanto eu esperava, fiz faculdade, fiz vários cursos de missões, então foi muito importante. Pode passar. E aí, enquanto eu esperava, Deus falou muito comigo sobre o meu chamado, né? Isso aí já é no seminário.
sobre o meu chamado. Então, foi o tempo que, gente, quando a gente... hoje, casada com filho, eu vejo quanto tempo livre eu tinha. E, graças a Deus, muito desse tempo livre eu aproveitei. E foi o tempo que eu decidi não ir mais em retiro de carnaval. Não quero mais ir em retiro de carnaval. Tinha um trabalho da Jocum, Jovens com uma Missão, uma base missionária no Rio, na Apoteose durante o carnaval. E eu me voluntariava para ir todo ano. Ano novo também, minha família ia para um canto, eu ia para Copacabana evangelizar com o pessoal. Então, fiz muitos relacionamentos, conheci gente do mundo inteiro. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. E como Paulo diz, olha, você que não é casado, você que não precisa cuidar das coisas do mundo, se dedique integralmente ao Senhor. Tem oportunidade, gente, que a gente só tem quando a gente é solteiro, sabe? Tem muitas coisas que Deus deseja fazer na nossa vida enquanto Ele e ela não vêm. Então... foi um período também que eu descobri dons de Deus sobre mim, talentos. Foi um tempo que Deus me curou de muitas feridas emocionais, de coisas da minha infância, que é uma outra história, não dá para contar aqui hoje. Foi muito, muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que... não, mas eu tenho essa ferida, eu tenho esse problema aqui que não foi resolvido na minha alma, etc. Quando eu casar, isso vai se resolver, porque eu vou ter o amor da minha vida do meu lado. Gente, isso é um engano. Porque quem te cura não é o seu marido nem a sua esposa, quem te cura é Deus. Então, viva isso hoje. Você que está esperando, você que até está namorando já, viva isso hoje, vá para a presença de Deus, se exponha, coloque tudo à luz, alguma coisa que você, às vezes, cria muita expectativa no outro. Ele não pode suprir aquilo que só Deus pode fazer e suprir no seu coração, ele não pode te curar, é o Espírito Santo que te cura. Uma coisa também que... me marcou muito nesse tempo é que meu pai, como pastor, na época da Igreja Metodista, foi transferido para ser pastor numa comunidade, a Favela do Jacarezinho, que é a segunda maior da América Latina. E eu ia com meu pai toda semana, com a minha família, para essa igreja. Nós ficamos lá 3 anos. E foi um tempo em que eu me dedicava muito àquelas pessoas daquela igreja, aos jovens, me envolvia com alguns trabalhos na comunidade. Então, aquilo me abriu muitos olhos, sabe? Uma coisa que eu estava pensando, quando eu comecei a perceber assim, a minha história, é que, até porque também não tinha grana, mas raramente eu tirava o meu fim de semana para ir para a praia ou para pontos turísticos, que no Rio tem muito, né? Eu fui no bondinho a primeira vez, eu tinha 23 anos. Então, raramente eu fazia isso e eu fiquei pensando, lembrando, fazendo uma retrospectiva, por que eu não estava nesses lugares e tal, né? Poderia ter fotos tão lindas e tudo, mas é porque eu estava na igreja, praticamente, né? Faculdade, igreja. Então, e quando eu me dei conta disso, eu comecei a chorar na presença de Deus. Isso essa semana. E eu quero testemunhar para você, a melhor coisa que você faz com a sua juventude, com a sua mocidade, com a sua solteirice, é dedicar-se 100% ao Senhor e aos planos, os propósitos que Ele compartilha com você. Não tem preço. Não tem aquela história assim, porque eu vou chegar lá na frente, vou ver o que eu perdi, porque eu não saí tanto com os meus amigos. Meu querido, esquece isso. Se dedique ao Senhor, entrega tudo a Ele, o mais Ele fará. Ele que conduz a sua vida, Ele que escreveu a sua história. Os seus amigos estarão aonde o propósito de Deus para você vai se realizar. Ali você vai fazer muitos amigos, fica tranquilo, sabe? E pode ir passando. Também, essa é uma foto do seminário, do CTMDT, essa também. Foi algo também que Deus compartilhou comigo antes de conhecer o Yuri. Para quem não sabe, o Yuri foi calouro da minha turma. Então, quando ele chegou, eu já tinha feito 1 ano de seminário. Desculpa aí, tá? Mas já tinha feito 1 ano de seminário. Então, eu investi, até antes de ir para o seminário, muito nas minhas amizades. Gente, é muito bom ter amigo, ter amiga, que você, às vezes, passa a noite inteira conversando com aquela pessoa. Depois de casar, depois de namorando, noivado, casado,
a gente continua com muitos amigos, mas nunca é a mesma coisa, porque é uma outra etapa, é uma outra estação. Então, se você está nessa fase de nutrir amizades, de passar horas conversando, rindo, ver um filme legal, aproveita isso. Eu amo lembrar dessa fase, porque eu aproveitei muito, a gente ria muito, a gente brincava muito. Essa é uma amiga minha de infância, a Fernanda, eu fui no casamento dela, eu estava no seminário, eu fui ao Rio para isso. E é minha amiga até hoje, né? Então, eu percebo que enquanto a gente espera a outra estação vir, na estação enquanto solteiro, Deus nos dá amigos que se tornam irmãos e, gente, são alianças espirituais. Parece muito exagero, mas não é. São pessoas que vão te amar de graça para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então, uma coisa muito linda que aconteceu, pode passar, é que quando Deus, pode deixar nessa foto, quando Deus falou comigo sobre o seminário, vou chorar aqui. Eu estava em casa e eu achava que eu ia para a missão que eu sempre fazia parte nos evangelismos lá no Rio, que é a Jocum. Só que existiam algumas questões envolvendo esse lugar que meus pais não achavam que era o melhor ou era o ideal para mim naquele momento. E aí eu conheci, através de um programa de televisão, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E eu orei ao Senhor para ir para lá, só que meu pai foi muito claro. Ele falou assim, olha, nós vamos abençoar você, você termina a sua faculdade, faz tudo o que você tem que fazer, tipo assim, né? Fecha esse ciclo, e aí você pode ir para o seminário. Só que a gente não tem como te manter. E meu pai pegou o formulário de mantenedor financeiro, porque a gente só podia chegar lá com uma pessoa tendo assinado como nosso responsável financeiro, por conta das mensalidades. E aí ele assinou e ele falou assim, olha, eu estou assinando isso aqui pela fé, porque a gente não tem mesmo. E assim, eu lembro que eu estava juntando dinheiro para passagem de ônibus Rio-Belo Horizonte. Imagina a mensalidade, alimentação e material, né? E aí, essa amiga, ela estava no Rio, ela foi até a minha casa e ela falou, nesse período de inscrição que eu estava, que Deus havia falado com ela que aquele ano que ia entrar, seria o ano de 2008, há 10 anos atrás, era um ano que ela e a família dela iriam investir em pessoas vocacionadas ao ministério. E eu falei para ela assim, ela chama Lívia, eu falei, Lívia, acontece o seguinte... eu sempre achei que eu ia para um curso de missões, Deus ia me enviar para uma tribo ou para um país, eu me imaginava nas nações, e ainda me imagino, né, um dia eu creio que o Senhor vai nos enviar, mas eu me imaginava nas nações, muito cedo, solteira ainda, e eu compartilhei isso com ela, mas Deus não me direcionou para fazer o curso de missões, Deus me direcionou para fazer louvor e adoração. E ela falou assim, não importa, eu vou orar, e Deus vai falar com meu marido. A Lívia, ela conheceu, muito novinha, um norueguês, num intercâmbio que ela fez, também vivendo os propósitos de Deus enquanto esperava. E ela, quando me visitou naquela ocasião, ela já estava casada com esse rapaz. Então ela falou assim, olha, fique em oração aqui, que eu vou voltar para a Noruega, eu vou conversar com meu marido e a gente vai te dar um feedback. E resumindo a história... ela me escreveu dizendo que Deus havia acordado o marido dela numa madrugada e falado com ele que era para eles investirem na amiga dela aqui no Brasil. E eles pagaram todo o meu seminário. Uma amiga. Os meus pais me ajudaram muito. Eu tive outros mantenedores lá do Rio, tios amados, pessoas maravilhosas. Mas através de pessoas que Deus colocou na minha vida, enquanto eu esperava, Ele realizou propósitos eternos na minha história. Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Chegaram várias perguntas aqui, mas elas giram em torno do mais ou menos o mesmo assunto. Sobre a abordagem, né? Algumas meninas
perguntaram aqui, o que fazer quando o boy não toma iniciativa? Eu posso? O que eu faço quando o oi do crush já me deixa apaixonada? O que fazer com aquele que diz, Deus me falou que você é minha prometida? E no primeiro encontro já pode rolar beijo? São as... Uau! Bom, vamos começar de trás para frente, que é mais fácil. No primeiro encontro já pode rolar beijo? Depende. Depende muito. Depende se você fez a aproximação correta, se você não está atravessando os sinais amarelos, como eu falei, né? Você vai de pouco a pouco. Se o seu primeiro encontro foi um primeiro encontro que já aconteceu muito tempo depois de vocês se conhecerem, vocês já são amigos, vocês estão na mesma página emocionalmente, vocês já oraram, vocês têm o aval dos pais, vocês têm o aval dos líderes, das pessoas que caminham com vocês, é um relacionamento que a comunidade está toda assim, uau, vai acontecer, fulano, que legal, que legal, que legal. Aí, isso aí vai da experiência de vocês. Só que se você está falando que o primeiro encontro gostei dessa menina, vou chamar ela para ir no Carlinhos, aí você vai lá, come lá e depois vai dar um beijo nela com uma boca de ketchup, aí não, lógico que não. Tem muitas etapas para você passar antes de você fazer uma aproximação. E eu vou dizer uma coisa, com relação à aproximação física, beijos, carícias, abraços, isso é ainda mais importante que vocês tenham orado sobre isso, que vocês já tenham conversado sobre isso. Porque existem pessoas e pessoas, histórias e histórias. Né? Para mim, um beijo pode não ser nada. Para uma outra pessoa que tem uma história diferente, que tem um corpo diferente, que tem uma história diferente, pode ser um negócio muito mais sério e muito mais comprometedor do que é para mim. Então, a gente precisa fazer isso tudo com muito cuidado. Qual é a pergunta? Se a menina pode tomar iniciativa. Se a menina pode tomar iniciativa? Ué, homem é meio bobo, tá, gente? Às vezes você acha, que nem eu falei, eu não entendi algumas coisas que a Carol fazia. Para ela, eu acho que eu devia ser bobo, porque eu não entendia, mas eu não entendia mesmo. Fala aí, amor. A mulher pode tomar iniciativa. Gente, eu dei uma viajada aqui, que eu fiquei lembrando como que era a gente. Então, acredito que sim. Quando mas eu conheci assim, a Carol, eu mulher... zoava muito, falava, não sei o que, de time, do Corinthians, não sei o que. Não, vou falar. Aí eu falava do Corinthians e tal, e zoava todo mundo, porque a gente se conheceu numa viagem missionária na Angola, né? E aí eu ensinava todos os angolanos a falar Corinthians, Vai, e Corinthians. tal. Vai, Corinthians. Aí eu tava perguntando pro pessoal da equipe, né? Assim, que time que vocês torcem? Aí falou, torço pro time tal. Aí a Carol falou assim, torço pro Flamengo. Aí eu falei, legal. Aí ela parou assim, todo mundo ficou em silêncio. Aí ela falou assim, mas meus filhos vão torcer pro Corinthians. Aí eu falei, opa. Aí eu entendi. Entendeu? Gente, ele sempre você faz conta um futebol, o homem entende. Ele entendeu? sempre Então, conta tá essa história. dica. Eu falei na ingenuidade. Mentira! Não era indireta. Mentira, tomou iniciativa. Eu Você vou usar faz a essa. analogia com futebol que o homem entende. Olha, eu acredito que a mulher pode tomar iniciativa, mas desde que você se sinta muito segura para isso. Porque para a mulher, e até emocionalmente, a exposição é maior, o desconforto é maior quando você toma iniciativa e não é correspondida. Então, eu acredito, meu modo de pensar, gente, minha visão assim, de mundo é muito daquela questão meio antiga, entre aspas, do cortejo. Eu acredito, tanto que eu chamo ele de príncipe até hoje, né, amor? Meu príncipe. Então, assim, o que eu sempre acreditei nesse romantismo mesmo, do homem ir e levar uma flor e tal, um chocolate. Mas se você, mulher, percebe que realmente existe um clima de romance, existe algo assim que é claro para você e para ele também, obviamente, e você se sente segura, não há problema algum em puxar um assunto, em ir até a pessoa e conversar, fazer perguntas e se declarar.
E aí teve uma outra. Então eu acho que sim também. Eu acho que não tem problema nenhum, desde que você esteja muito segura e faça isso também. Uma mulher tomar iniciativa, gente, do mesmo jeito para o homem, tomar iniciativa, escute bem, não é você laçar o seu braço na cintura da menina e puxar ela para perto de você, isso não é tomar iniciativa, tá? Então a menina também não vai tomar iniciativa, oi amigo, né? Tomar iniciativa é você se aproximar do grupo de amigos, senta do lado da pessoa, bate papo, e aí, e tal, não sei o quê, e aí, eventualmente, dizendo, olha, então, sabe o que é, né? Às vezes a gente se sente assim, que bacana. Você desenrola o seu papo. Então, acho que tomar iniciativa não é você partir para o ataque e sair metralhando, tá? É você fazer isso respeitosamente. A menina falou, o oi do crush já me deixa apaixonada. Olha, gente, isso é uma coisa importante, porque isso acontece com homens e com mulheres também. O nome disso é carência. E existem pessoas que lidam, que são mais propensas a isso. Não estou falando carência no sentido negativo, né? A pessoa carente. Não, tem gente que é carente no sentido negativo. Tem gente que é simplesmente mais aberto a se apaixonar, né? Então, se você conhece que você se apaixona fácil, cuide mais do teu coração, né? Então, fica com a anteninha ligada, porque você pode acabar, às vezes, pregando uma peça para você mesmo. Então, se você percebe que você se apaixona muito fácil, tome cuidados redobrados, né? Agora as perguntas aqui. A primeira delas está mencionando aqui que a pessoa já teve excesso de intimidade sexual com o namorado, né? Se tem como retomar a santidade, se tem como um relacionamento que já passou por uma queda, assim, se recuperar. Aí a outra pessoa diz assim, me guardei para o casamento e me frustrei nessa área. Como recuperar essa situação? E a outra, como me comportar num caso de um segundo casamento? Essa do segundo casamento eu não sei se eu consegui entender qual é a sua dúvida, e eu também não passei por isso, mas eu creio que a temática é a mesma para as três perguntas. Existe graça em Deus para curar e sarar e curar qualquer história. Então, se você está namorando e já atravessou o sinal, que bom que você entende que isso é ruim para você, para o seu namoro, para o seu namorado, para a sua namorada e para o futuro de vocês. Isso é um grande problema, se isso não for colocado diante de Deus, porque isso vai acabar com o relacionamento de vocês. Mas existe graça em Deus para curar isso. E eu conheço muitas histórias, e eu também, na minha própria história, já passei por isso. Já compartilhei aqui com vocês. A história da Carol é diferente nesse sentido da minha história. A Carol, ela teve 2 namorados à distância, né, da carta lá do menino, e o outro que você gostava, namorava escondido, mas assim, o máximo que a Carol, ele se consolar, o máximo que a Carol pecou foi passar do outro lado da rua e dar tchau, né? Eu tive uma outra história, e eu cheguei, quando conheci a Carol, e fiquei diante da possibilidade de realmente ela ser a mulher da minha vida, eu fiquei muito frustrado por causa da minha história. Falei, como é que eu vou chegar para uma pessoa que se guardou e apresentar um caco de ser humano, né? Só que aí é que está o erro. Todo mundo que se encontra com Jesus deixa de ser um caco de ser humano para ser um ser humano restaurado. Então, se você teve um problema nessa área, vai para Deus, porque Deus vai te restaurar e vai te fazer uma nova pessoa. E ninguém pode condenar quem Cristo libertou. Então, se vocês caíram, vocês já namoram, vocês caíram, orem, peçam perdão para Deus, confessem esse pecado, procurem os líderes de vocês, alguém de confiança, para que vocês sejam ajudados nesse momento e mudem as atitudes que levaram vocês a cair. Redobrem os cuidados de vocês para não caírem mais daqui para frente. Então dá para voltar, dá para ter um relacionamento puro, mesmo se você já tropeçou, se na sua história você já caiu.
Tinha uma outra relativa a isso? A pessoa se guardou para o casamento e ela é frustrada nessa área sexual. Eu acho que é mais ou menos como aconteceu conosco. Você se guardou e aí encontra uma outra pessoa que não se guardou, é isso? Tipo que ela não gostou do sexo? Que sim, imagino que ela deve ter se Falar o guardado português claro aqui. e o parceiro talvez não correspondeu às expectativas. Só ela se guardou. Não sei, não detalhou Olha, aqui. O que a Carol falou vale para todos os casos. O Deus, quem cura a sua vida é Deus. Quem vai te dar uma vida, inclusive uma vida sexual satisfatória, é a cura de Deus sobre você que vai te proporcionar viver isso de uma maneira legal para você, dentro do seu casamento. Porque é pecado, biblicamente, manter relação sexual fora do limite do casamento. Isso não é pecado só porque isso ofende a santidade de Deus, porque é uma ordem direta de desobediência contra a Deus. Isso é ruim para ti, é ruim para você, e é ruim para outra pessoa. Isso é péssimo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, no encerramento, mas isso é pecado. E o fato de você ter nascido de novo faz com que isso machuque você e te afaste de Deus. Cara, eu não conheço um casal de namorados ou um casal que tem uma vida sexual ativa fora do casamento e fala assim, pô, os céus estão abertos sobre mim. Não tá, cara. Você se afasta de Deus, você não consegue orar direito, você não lê mais a Bíblia, você não tem mais prazer nas coisas de Deus, você não ouve mais a Deus, daqui a pouco você está mais preocupado com o que você quer, o que você acha que é bom para você, e aí você se afasta de Deus. Então isso não é bom. Se isso te conduz a um caminho de esfriamento, tá na cara que isso não é bom para você, está na cara que isso está te matando. Então, se você já teve uma vida sexual ativa e se frustrou nessa área, Deus vai te restaurar. Deus pode te restaurar. Se você já caiu e você quer recomeçar, Deus pode te restaurar. Deus pode te fazer uma pessoa santa e ter um casamento maravilhoso, abençoado, como eu tenho, ainda que eu não fosse digno disso. Quero falar um pouquinho sobre mim bem rapidamente, porque a gente já está chegando perto assim do finalmente. Cadê a primeira foto aí? Ó, enquanto eu pesquisei, achei essa foto nos arquivos. Ô, pastor Gilson. Dá para me ver aí? Lindo. Eu acho que eu vesti o roupão ao contrário, hein? Só agora que eu vi. Ó, os pés dos meus amigos, tudo ali, todo mundo olhando o batistério. Coisa precária. Eu coloquei essa foto para mostrar que desde sempre eu estive nos caminhos do Senhor, estive na igreja. Isso não me blindou completamente de eu tomar decisões erradas e de eu precisar que Deus curasse a minha história, mas pode passar. Crescendo, essa foto, eu estou de calça vermelha, de pé. Não dá para ver, mas eu tinha cabelo comprido nessa época e essa era a banda Só Alegria, que era a banda de pagode. Que eu cantava. Samba muito, gente. Um dia ele tem que sambar. Não, você pega a pinta do pagodeiro aqui, né? Nada a ver. Mas eu também tive muitas experiências com Deus enquanto eu esperava. Eu gastei muito a minha juventude fazendo coisas para Deus, indo em retiro, indo em congresso. E eu quero dizer para você o seguinte: você está esperando, você não deve colocar uma expectativa no teu futuro, tipo assim, quando eu conhecer a pessoa ou quando eu achar a pessoa, como se o espaço entre hoje e esse ponto da história fosse um buraco negro, onde você só fica esperando, cara, tem muita coisa em Deus que você tem que viver. Se você não viver agora, você não vai viver depois de casado. Se você não viver agora, você não vai estar preparado para encontrar o seu namorado ou sua namorada. Entendeu? Então, com relação à santidade, o que a gente está falando, caras, masturbação é difícil? Pô, pra caramba, você está falando com um cara que eu precisei de libertação, mas eu precisei viver essa libertação antes de me casar. Porque se você leva essa prática e essa cadeia para dentro do seu casamento, você acaba com o teu casamento. E tem muito homem casado que se casou e ficou o tempo de espera inteiro aqui na igreja, mas não foi liberto dessa área, esperando conhecer a pessoa, conheceu, mas está vivendo de uma maneira
né, assim, um casamento, um relacionamento que é cheio de dificuldades porque ele não foi liberto nessa área. Então, seja liberto disso. Você tem problema com pornografia? Fala, Deus, obrigado que o Senhor está me fazendo esperar. Obrigado que eu ainda não conheci ela ou ele. Porque esse é o tempo de eu ser curado. Esse é o tempo de eu trabalhar isso. Graças a Deus que essa pessoa não chegou. Deus está te dando uma colher de chá, Deus está te dando tempo extra para você trabalhar algumas coisas que você tem que trabalhar. Né? Então, eu gastei bastante tempo, assim, a partir de um ponto, sendo trabalhado por Deus, porque eu entendi que se eu recebesse a Carol do jeito que eu estava lá atrás, cara, se ela já sofre comigo hoje, imagina, então, mas pode passar. Tem mais uma foto aí. Essa foto interessante, é desse livro aqui, ó. Não, acho que não dá para ler, dá, né? Yuri, amado filho, papai e mamãe ficam felizes em ver você buscando conhecer o Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito, você será feliz, estará no centro da sua vontade e fará das pessoas ao seu redor pessoas felizes também. Concordamos com essa busca e ainda reforçamos dando este livro. Deus abençoe você, amado filho, papai e mamãe, fevereiro de 2002. Carol chegou na minha vida em 2009. 7 anos antes de eu conhecer a Carol, para a glória de Jesus, estou fazendo, esse é o livro, ó, O Poder do Espírito Santo. Graças a Deus. 7 anos antes de eu conhecer a Carol, eu já estava passando por um avivamento pessoal que mudou a minha história. Então, enquanto você espera, passe por um avivamento pessoal. Enquanto você espera, queridão, posso te dar uma dica? Vai para todos os congressos que você puder. Para todo retiro que você puder. Pega o dinheiro que você tem, que você gasta assim, mais com você mesmo e tal, e o seu tempo. Cara, enfia a cara nas coisas de Deus. Sabe o que eu descobri? Eu comecei a ir para um monte de congresso. Acho que não sei se tem a próxima foto aí. A investir na minha família, né, com as minhas irmãs aí. Deus falou muito comigo isso. Falou, ó, você quer aprender a ser um bom marido, você tem que aprender a ser um bom irmão primeiro. Tem 2 mulheres na sua casa. Então começa com elas. Então eu comecei a ser romântico, entre aspas, né, com as minhas irmãs. Comecei a elogiá-las, comecei a dar presente mais, comecei a ser mais próximo, a abraçar, a cuidar mais. Comecei a investir naquilo que estava na minha casa. Pode passar. Olha isso aí, essa foto. Tinha cabelo, gente. Você vê? Oh, Jesus amado. Eu estou pregando numa igreja nos Estados Unidos. Nessa época eu estava me formando na faculdade e eu optei por me formar, sem me formar juntamente com toda a minha turma, me formar uns 3, 4 meses depois, porque eu estava orando, eu conheci uma galera que iam fazer um congresso e eles me chamaram para pregar. E eu falei assim, pô, tem a minha faculdade, tem a minha formatura e tal, mas, cara, eu quero estar envolvido nas coisas de Deus. Eu atrasei a minha formatura porque eu fui pregar nesse lugar, fui pregar nesse congresso. Eu estava envolvido nas coisas de Deus desde essa época. Eu estava na faculdade, não era tempo integral, não tinha ido para seminário, mas eu transpirava das coisas de Deus. Então, o que eu vivo hoje no meu casamento com Carol é fruto dessa época. De eu ter gastado o tempo que eu tinha para esperar na presença de Deus. Então, pode passar. Também gastei estudando. Esse foi um artigo que eu publiquei numa revista internacional de fisioterapia. Né? Eu fui apresentar, isso foi uma apresentação de trabalho lá na USP. Então, enquanto você espera, vai estudar também. Enquanto você espera, vai trabalhar, vai fazer curso, vai acordar até de madrugada, estudando, porque depois você casar, você vai ficar, né, tendo mais atividades, mais coisas que você vai ter que se preocupar, mais compromisso financeiro, e você não vai poder correr atrás mais desse tempo perdido. Então, eu vejo uma galera que às vezes fica assim, ó, caçando mosca. Meu irmão, vamos ralar peito, vai estudar, vai fazer especialização, tem tanto de curso gratuito na internet, começa por um desses, sabe? Mas corre a tua jornada, não fica parado só esperando a pessoa, pode passar. E aí, olha só, escola, eu também
tava no meu tempo de espera, mas eu falei, cara, eu vou pro campo. E eu lembro que me falaram assim, cara, se for para essa viagem missionária na Angola, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Cara, faça esse tipo de viagem em nome de Jesus, enquanto você espera. Vai para 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala isso. O casado tem que agradar a esposa, mas o solteiro pode agradar só a Deus. Ele só se preocupa com isso. Então, invista nisso, gente. Eu fui nessa viagem, eu preguei nesse dia, numa igreja, no meio de uma tribo. E o cara que plantou a igreja tinha se afastado do evangelho. O cara que plantou essa igreja. E ele estava no culto nesse dia. E ele se reconciliou com Deus quando eu preguei. Cara, isso não tem nada a ver com a Carol, de um certo sentido. Isso é uma experiência minha com Deus. Então, para de projetar a sua vida só em outro ser humano, comece a projetar a sua vida em Deus. E foi nessa viagem que a gente se conheceu. Não fui para essa viagem para conhecer a minha esposa. Eu fui para essa viagem para servir a Deus no campo missionário. E cheguei lá, tinha uma pessoa lá para passar. Tinha uma pessoa nessa viagem também. Pode passar a próxima. Olha lá. A gente tinha acabado de se conhecer. Não tinha 20 dias. Eu não sabia o que Deus estava fazendo. Eu só estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Só estava preocupado em ficar na presença de Deus. E a pessoa chegou. Né? Então, para de ficar preocupado, tão preocupado, e vai se ocupar de Deus. Porque quando Adão pegou num pesado sono, quando ele descansou finalmente, foi que Deus fez Eva aparecer. Então, o seu tempo de solteiro, o seu tempo de espera, é um tempo de você malhar o seu espírito, de você vencer desafios que você precisa vencer, você vencer falha de caráter que você precisa vencer, para você não jogar tudo isso nas costas da próxima pessoa com quem você vai se relacionar. E entenda, em nome de Jesus, a gente já está caminhando para o final, entenda em nome de Jesus, que o seu tempo de espera é uma bênção. Enquanto ele não vem, enquanto ela não vem, vai para Deus. Eu quero finalizar, a gente vai cantar uma música. A gente decidiu falar sobre esse tema, não é só por conta da fervor cultural de junho, né? Todo mundo fala sobre isso. É porque a gente realmente entende que esse é um assunto difícil. Que todo mundo tem dúvida nisso. Se você está namorando, se você ainda está solteiro, você fica se perguntando, cara, como é que isso vai acontecer? Quando que vai chegar o tempo para mim? E eu quero que você tire os olhos, por um momento, dessa expectativa romântica e coloque seus olhos em Deus, porque é Deus que vai te dar a pessoa que você tanto espera. É o Senhor. E o teu coração precisa estar alinhado. Você precisa estar caminhando em santidade. Você precisa estar na sua melhor fase. Você precisa estar vivendo um grande avivamento. Você precisa estar aqui nessa plataforma, ou aí, se gastando, servindo ao Senhor, participando das coisas da igreja. Eu fiquei de contar para vocês, mas eu ia em tanto congresso, eu ia muito nos congressos Diante do Trono, acabei estudando lá depois. E eu descobri, gente, que em vários desses congressos que eu ia, a Carol também estava. E a gente, sei lá onde que ela estava, sentada do outro lado, eu jamais ia imaginar que a minha esposa estava naquele mesmo auditório. Eu só estava lá para adorar a Deus, e a minha esposa estava lá adorando junto comigo, e eu mal sabia. Talvez a pessoa que você tanto espera esteja aqui, talvez não. Mas o meu caminho para você, a minha orientação para você é a mesma. Aplique-se ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar por você que está esperando. Você que está esperando, é você que ainda não casou. Talvez você está namorando, você está paquerando, e você está em dúvida, não sabe como que as coisas vão acontecer. Será que é essa pessoa mesmo? Será que não é? Estou em dúvida. Eu quero orar por você. Eu quero dizer o seguinte: existe graça. Adore ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Perde o seu tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma mulher de Deus, para você homem, uma mulher de Deus, uma mulher
mulher de Deus, uma mulher de Deus, não uma garota, não uma menina, é uma mulher de Deus. Ela não está procurando um marido no Instagram. Então você não precisa sensualizar no Instagram para conseguir uma namorada, ou para impressionar a menina. Garota, deixa eu te falar um negócio. Um homem de Deus não é um garoto, não é um rolo, não é um crush, não é alguém que te vê como um pedaço de carne. É um homem de Deus. Um homem de Deus não está procurando coisa no Instagram. Então você não precisa ficar sensualizando no Instagram. Um homem de Deus está na casa do pai dele, se ocupando dos desejos do pai dele, amando a palavra do pai. Se você quer encontrar um homem de Deus, vá ao pai dele. Uma mulher de Deus está na casa do pai dela. Ela não está aí fora gastando tempo em coisa inútil, que não importa para nada. Uma mulher de Deus está diante do pai dela, está gastando os dias e os esforços dela e o tempo dela nas coisas do pai dela. Ela ama a presença do pai dela. Essa é a mulher de Deus. Você pede, que você ora, que você busca. Se você quer uma mulher de Deus, vá para a presença do pai dela, vá para os lugares onde uma mulher de Deus estaria. Frequente o círculo de amigos que uma mulher de Deus frequenta. Para de ir e frequentar lugares e ocasiões e eventos onde os homens e as mulheres de Deus não vão, porque os homens e as mulheres de Deus estão ocupados demais amando o Senhor acima de todas as coisas. Por isso que eu falo, gasta a tua juventude fazendo o que importa. Se a pessoa que você está interessada ou que você namora, ela não liga o mínimo para o Pai Celestial, eu quero te dizer, enquanto há tempo, sai fora. Rejeite alguém que te ame mais do que essa pessoa ame a Deus. Rejeite. Porque ela não vai saber te amar. E você jamais vai conseguir amá-la. Eu conversei com uma menina. E ela disse, puxa, eu estou gostando de um menino, mas ele não é crente. Eu falei, ó, o nome disso é julgo desigual. A Bíblia diz que você deve evitar esse caminho. Mas às vezes existe julgo desigual dentro da igreja. Uma pessoa que ama a Deus, que quer servir a Deus, que tem prazer nas coisas de Deus, e a outra está, ó, isso é julgo desigual, isso é pecado. E ela falou assim, esse menino, ele não conhece a Deus, tá? Mas eu gosto tanto dele, ele gosta tanto de mim e tal, o que você acha? Eu falei, olha, vou dizer uma coisa, a Carol, eu não posso conversar com a Carol porque a gente está no seminário, né? Então a gente tem todas aquelas regras, não posso conversar com ela. Aí o que eu faço? Eu vou para Deus, eu oro. E quando eu oro pela Carol, eu fecho os meus olhos lá no meu quarto e eu começo a falar assim, Senhor Jesus, o Senhor a criou no ventre da mãe dela. Eu imagino a mãe da Carol, minha sogra, ainda jovem, com um embrião lá na barriga dela, e o Senhor foi jogando luz sobre a Carol, e o Senhor foi fazendo, e o Senhor se regozijou sobre a sua filha. Cada etapa da vida da Carol, o Senhor a conduziu, o Senhor a curou. Tantas vezes, eu não estava lá, eu não conhecia a Carol, o Senhor estava cuidando dela, o Senhor deu tantas experiências maravilhosas para ela. Cara, a Carol me ensina tanto, e ela não aprendeu essas coisas quando estava comigo, ela aprendeu enquanto ela esperava. Eu orava pela Carol, e eu começava a ver a Carol com os olhos de Deus, eu me apaixonava ainda mais, sem nem poder conversar com ela. Por quê? Porque eu ia para o Pai, e ela estava no Pai. Então em Deus os nossos corações se encontravam. E esses são olhos que não são olhos naturais. Aí eu falei para essa menina, eu falei assim, olha, não namora com alguém que só te vê como qualquer pessoa pode te ver. Qualquer pessoa pode olhar para Carol e vê-la assim, mas existe um outro tipo de visão sobre ela. E esse outro tipo de visão sobre ela só tem quem conversa com Deus, quem conhece a Deus e ora por ela. Então,
Ou garoto, não fique com alguém que só te olha com um par de olhos humanos, que vê em você exatamente o que a outra pessoa que está passando lá na rua também vê. Enquanto você espera, seja cheio do Espírito. Enquanto você espera, ame o Senhor Jesus. Eu quero te convidar, se você está no tempo de espera, você quer consagrar a sua vida a Deus, esse tempo de espera, eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar. Se você está esperando, está aí, ou às vezes você não está esperando, você já está namorando, mas você quer reconsagrar o teu namoro, você quer reconsagrar a tua vida, esse é o momento, sai do teu que nós vamos orar e nós vamos colocar o nosso caminho diante do Senhor. Eu mesmo quero que a minha vida seja restaurada e seja colocada debaixo da luz do Espírito Santo. Deus tem um namoro abençoado para você, Deus tem um futuro abençoado para você, Deus tem um futuro abençoado para você. Não abra mão daquilo que já é seu. Essa história, essa bênção já são suas, você já tem elas no reino do Espírito. Não abra mão por causa da primeira pessoa que aparecer. Consagra o teu coração. Diga para o Senhor: jamais alguém vai tocar no meu coração se essa pessoa não tiver passado pelo crivo do Senhor, tiver conversado com meu Pai Celestial primeiro. Eu não abro mão de ter um relacionamento, um namoro abençoado. Eu não abro mão. Eu não quero viver uma história de ficar indo e voltando o tempo todo. Eu não quero viver uma história de ficar sob o jugo do pecado, ficar me sentindo culpado toda hora, de não vir no culto com meu namorado, porque eu sei que a gente vai ser confrontado pela presença de Deus, e a gente sabe que a gente está mal, e a gente se afasta. Senhor, eu não quero isso para mim. Eu nasci para Deus, eu nasci para o Senhor Jesus, Ele tem essa história para mim, e eu abraço a minha história em Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa vida, nosso coração agora diante do teu trono, e te pedimos, ó Deus, que o teu sangue venha como uma torrente e nos lave de alto a baixo, porque existe graça no Senhor para perdoar qualquer pecado, para refazer qualquer história. Assim como eu, ó Deus, experimentei isso na minha vida, eu quero orar para que os meus irmãos também experimentem isso. Cada jovem, cada rapaz, cada moça são santificados em nome de Jesus. Enquanto esperam, serão cheios do Espírito. Enquanto esperam, gastarão tempo na tua presença. Enquanto esperam, serão tratados. Enquanto esperam, serão santos. Enquanto esperam, levantarão mãos santas e cantarão ao doce nome de Jesus, porque Ele é a razão das suas vidas. Enquanto esperam, já profetizam sobre a sua casa. Enquanto esperam, são santos. Enquanto esperam, são retos de procedimento. Enquanto esperam, caminham em retidão. Enquanto esperam. Jesus. Nós oramos, ó Deus, por uma juventude sarada nessa igreja. Oramos nesse lugar por namoros santos, por namorados santos e namoradas santas, por maridos e esposas santas. Oramos, ó Deus, para que os jovens da nossa igreja tenham a experiência maravilhosa de se apaixonarem sem se defraudarem, a experiência maravilhosa de encontrar o príncipe e a princesa, e de uma pessoa dizer assim: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que o Espírito Santo está moldando, tem a cara de Jesus. Deus, eu não aceito que os seus filhos e as suas filhas abaixem o padrão, porque não conseguem encontrar alguém à altura. Em Jesus, nós seremos jovens, rapazes e moças à altura daqueles que esperam. Seremos, em nome de Jesus, aqueles que vão, enquanto esperam, aprender tudo que o Senhor tem para ensinar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar e clamar que o teu Espírito Santo vá tocando no particular. Senhor, eu não sei a história de cada um, eu não sei o que trouxe cada um aqui à frente, mas eu sei que o futuro deles no Senhor é puro, santo, sem mácula, maravilhoso. E que essa noite, ó Deus, possa ser um marco para eles. Eles possam se atentar
para os teus planos na vida de cada um. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos declarar: És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Consagra a tua vida, meu irmão. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, Deus. Diga isso para o Senhor. O Senhor é o começo e o fim da minha história. Não é o namoro, não é a outra pessoa, não é aquela pessoa por quem eu estou apaixonado. É o Senhor. O Senhor é o início e o fim. O Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é o dono do meu coração. O Senhor é o dono dos meus sentimentos. O Senhor é o dono do meu corpo. O Senhor é o dono do meu futuro. O Senhor é o dono de todas as coisas. Declare mais uma vez: És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo em tu és Jesus. Eu quero dizer, se você está lutando com os teus sentimentos, Deus tem visto o teu coração, Deus tem ouvido as tuas orações. Você não está sozinho, você não está sozinho. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. E a mão do Senhor te toca nessa noite para te dar uma nova história. Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Aleluia. Meu irmão, quero dar uma palavra para você. Existem 3 sementes que você deve lançar no tempo da tua espera. A primeira semente é a semente da santidade. Coloca a tua vida diante de Deus, para você ser santo, para você ser santa. Vença os desafios que você tem para vencer nesse tempo. Não carrega para o teu namoro, não carrega para o teu casamento. Lança a semente da santidade hoje, porque Deus ama muito você. Deus não te fez para você viver menos do que o melhor. E o melhor é a santidade. O melhor está na santidade. A melhor coisa, meu irmão, é você poder namorar e você vir aqui na frente, você e seu namorado levantarem mãos santas, e vocês não ficarem sendo envergonhados pelo diabo por causa da noite de ontem. Plante a semente da santidade. É isso que Deus tem para você. Eu não estou falando isso para lançar peso, não estou falando isso para lançar culpa. Eu estou dizendo isso porque Deus está vendo o teu coração. Deus conhece a tua história e Deus quer te arrancar disso, porque você não vai conseguir viver assim muito tempo. Então lance a semente da santidade, lance a semente da maturidade. Cresça no teu caráter. Aproveite para ser muito bem discipulado. Aproveite para ler bons livros. Aproveite para andar com gente que quer Deus. Aproveite para estudar bastante. Aproveite para trabalhar bastante. Lance a semente da maturidade. Em último lugar, lance a semente do amor pela presença de Deus. Isso, meus irmãos, se existe um lugar onde você tem que gastar o seu tempo de espera, é aqui, é neste lugar, amando a presença de Deus, amando a presença de Deus. Eu quero te agradecer. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa noite? Você pode voltar para o seu lugar.
Eu quero agradecer você pela tua presença aqui nessa noite. Essa noite foi uma noite diferente, né? Muito especial, muito bacana. No sábado que vem, nós vamos continuar falando sobre isso, agora de uma outra perspectiva. Nós vamos continuar falando sobre isso, e no sábado, novamente, a gente vai ter uma palavra feríssima para jovens casados, quem está caminhando para o casamento e está diante do desafio de um novo casamento. Então, você não pode perder. Eu quero te convidar a você chamar todo mundo, chama o pessoal da tua célula, chama os seus amigos, chama aquelas pessoas que caminham junto com você, para vocês estarem juntos aqui, né? Porque realmente esse é o melhor lugar para você estar no sábado à noite, você sabe disso. Então, eu quero te agradecer. Eu só falei para você voltar para o seu lugar, não falei para você sentar. Quem falou para você sentar? De pé, gente. A Deus, e vamos agradecer a Ele por essa noite. Vamos cantar mais uma música. E eu quero convidar você a dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Você ainda não fez isso hoje, então abraça a pessoa que está do seu lado. Diga para ela que ela é maravilhosa, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ansioso nós estarmos aqui, não é? É maravilhoso. Nós vamos cantar essa música e eu quero já orar te liberando para você ter um final de semana abençoado. Líderes de célula, supervisores, coordenadores, onde estão vocês? Levante a sua mão assim, bem alto, que amanhã de manhã, às 10 horas, nós estaremos aqui num encontro muito especial. É ou não é? Glória a Deus, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso ou não? Então vamos adorar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, que a tua graça, a tua paz, o teu consolo, o teu conforto, a tua presença nos acompanhe, saindo daqui, nos dê uma noite de descanso, uma semana de vitória, e enquanto nós esperamos aquela pessoa, nós nos encontraremos contigo. Essa é a nossa declaração, em nome de Jesus, amém e amém. Até semana que vem. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Vai! Já se ouve os gritos, Deus está neste lugar, vem habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores cantamos a ti dia
O pessoal dos voluntários, vamos correr aqui na frente para a gente orar? Não.